Oi pessoal, chegamos em Mendoza, aqui na Argentina, para passar 4 dias com a família, com criança. Vamos descobrir também se tem lugares para criança se divertir aqui em Mendoza. Conhecemos a Praça Independência, que é uma das praças principais que tem por aqui, muito bonita também, bem grande, e também com a placa de Mendoza, muito bonita de se conhecer. Também tem parquinho para as crianças, é onde foi a primeira parada, onde nós aproveitamos aí com a nossa pequena. E hoje estamos indo para mais uma vez aqui a Praça Central, onde a gente vai tentar agora fazer um passeio de ônibus, um passeio aqui para conhecer um pouco mais, um city tour pela cidade. Aqui pertinho a gente está na Bartolomé Mitre 753. Aqui num Airbnb, bem bacana o espaço aqui, bem localizado esse Airbnb por sinal. E aqui pertinho do Airbnb também tem um Carrefour, onde tem várias opções para você comprar, para poder comprar água e várias coisas por ali. O preço está bem elevado para nós brasileiros, né? Fazendo a comparação com o Brasil, está um pouquinho mais acima da média. E dentro desse Carrefour também tem a Western Union para você trocar o seu dinheiro, né? Com um preço mais bacana. Então aqui dentro a gente trocou ali na Western Union uma graninha e também tem um ATM para você sacar dinheiro se precisar. E estamos aqui na Praça Independência, onde sai o City Bus, que é parecido com o que a gente fez lá em Buenos Aires, tem vídeo aqui no canal. Para adultos estrangeiros vamos pagar 31 mil pesos e para crianças 8 mil pesos, até 12 anos. E a vantagem é que você pode subir e descer várias vezes por 24 horas andando pela cidade e passa aí aproximadamente a cada 35 minutos um novo ônibus. Además de eso, recuerden que las paradas en su ángulo noreste se apoyan. Patrona General del Ejército de los Andes. Acabamos de passar pelo Parque Central, um grande parque aqui, onde só a pé é puxado de você chegar, mas com ônibus aqui você chega pertinho, pode desembarcar e depois continuar o seu passeio. Essa é a Sarmiento. Essa aqui é a La Enoteca, é o Museu do Vinho, custa 7 mil pesos para entrar. Aqui estamos na calle, na rua Aristides, uma das ruas com muitos barzinhos, muitos restaurantes, então a gastronomia vai até altas horas aqui, vale muito a pena conhecer e passar por essa região, que lá no final a gente vai chegar lá no Parque San Martín, um dos principais parques aqui de Mendoza. E se estiver gostando, já deixa o teu like, se inscreve no canal e bora conferir mais belezas aqui de Mendoza. E aqui chegamos no Parque General San Martín, aqui na Fonte dos Continentes. É uma das paradas aqui do City Bus e a gente vai aproveitar e explorar um pouquinho por aqui antes de seguir viagem. E aqui na Fonte dos Continentes tem o Bicitran, que é uma bicicleta que você aluga por aplicativo. E aqui nesse parque, com várias coisas, tem um rosedal muito bonito em algumas partes, outras partes parece que as rosas estão um pouquinho murchas, pode ser o sol muito forte também. E aqui temos o lago, onde os regatistas aqui da região treinam vários dias, várias épocas. Então um lago bem comprido que tem por aqui, muito bonito também dentro desse Parque General San Martín. E agora aqui do lado da Fuente dos Continentes, Fonte dos Continentes aqui, nós vamos até os food trucks aqui, dar uma conferida para ver o que tem para comer por aqui, porque já é meio-dia. E só para vocês terem uma ideia, um crepe aqui está saindo na faixa de R$50, uma cerveja mais um sanduíche aproximadamente uns R$70 nessa época aqui.
agora chegamos ao Cerro de la Gloria, uma das montanhas aqui para você conhecer toda a Mendoza por cima. Então vamos subir mais um pouquinho aqui. Olha o tamanho do ônibus e a estradinha que a gente passou. A galera é bem doida aqui, mas um passeio muito legal de se fazer, né? E acho que esse aqui deve ser um dos pontos mais legais desse roteiro que ele faz além da cidade, né? Na alta temporada ele faz mais um trechinho pro sul da cidade, mas agora é o trecho que ele tá fazendo aqui de Hopon-Hofhof, né? Que você sobe e desce várias vezes, é bem bacana também. Aqui em cima tem banheiro público também, uma boa parada. E agora vamos lá em cima, naquele monumento lá. E aqui estamos no Cerro de la Gloria. Esse monumento que está aqui atrás é uma homenagem ao general San Martín e todo o seu exército que defendeu a independência da Argentina, Chile e acho do Peru também. Eles montaram, né, um bloqueio, né, e um exército ali pelos Andes aqui, né, pela Cordilheira dos Andes. Então existe essa homenagem aqui e de todo esse parque General San Martín. E aqui finalizamos o nosso passeio de hoje com o City Bus na Praça Independência e estamos indo até a Avenida Las Heras, onde existem vários passeios para você comprar. É um ponto bem importante se você quiser comprar algum passeio turístico. E uma parada estratégica para comprar um algodão docinho. algodão docinho. Aqui na Praça Independência também tem bike se você quiser para alugar. Tem o Bicitran, que é o aplicativo aqui da cidade mesmo, para você alugar essas bicicletas. A mesma bicicleta que tem lá no Parque São Martín. Só é importante você estar com o seu passaporte. A gente tá sem o passaporte aqui, tá só com a identidade brasileira mesmo. E aí não conseguiu, através do aplicativo, desbloquear elas. Este é um mercado central desde 1883. Só que eu não sei quais são os horários que funciona o mercado por inteiro. A gente chegou aqui e pelo menos uma boa parte dele estava cerrada, fechado. Então tem alguns restaurantes ali, se você quiser comer alguma coisa, querer provar alguma coisa local aqui no Mercado Central. E seguimos aqui pela Avenida Las Heras em busca de passeios para as bodegas, para as vinícolas. E não é fácil. Diferente lá de Cusco, que tinha várias, uma do lado da outra, aqui está sendo difícil encontrar uma loja de turismo para conseguir contratar esses passeios. Pelo menos aqui por conta, né? Pode ser que você tenha achado mais fácil aí. Então comenta aqui embaixo se foi em outra avenida que você achou a sua loja de passeios aqui em Mendoza. E mais uma dica importante, a gente tá aqui 4h10 da tarde e as coisas estão fechadas porque tem a hora de descanso para alguns lojistas aqui. Eu acho que é ali da 1h da tarde até umas 4h30. Aí as lojas abrem de novo e ficam até bem tarde, porque aqui também escurece mais tarde. Então, entre 1h da tarde e 4h30, provavelmente você vai encontrar algumas lojas fechadas. Bom, se quiser ir para Balneário Camboriú, tem bastante passeio por aqui também. Só que passeios de 500 até 850, 900 dólares para ir para Balneário Camboriú. Continua a saga para encontrar os passeios para bodega. Para Maipú tá aproximadamente 35 em efetivo e 44 na tarjeta. Para Vale do Uco? Vale do Uco. Quanto? Tá 68 mil em efetivo e 75 mil na tarjeta. E mais 17 mil para entrar lá na bodega Piedra Negra, né? E então provavelmente a gente vai para a região Maipú.
A gente veio aqui atrás de um cachorro quente e lembramos da história que a primeira vez que a gente veio pra Argentina eu não sabia falar nada e não tinha nem Google Tradutor. E a gente chegou um cachorro quente. E o cachorro quente na Argentina é conhecido por pancho. Então viemos aqui no Mr. Dog. Eles têm vários sabores, também tem opções de hambúrgueres. E pela qualidade e preços, essa é uma boa opção de lanche aqui em Mendoza. Bom dia, iniciando o terceiro dia aqui, uma terça-feira, e voltamos ao Parque General São Martín, hoje em busca de um parquinho para Dona Elô. E a gente já decidiu que não vai pegar o ônibus aqui, o City Tour, porque é muito pouco tempo para aproveitar. A nosso horário é até às 11h40, já são 11h20, então vamos aproveitar e depois voltar a pé ali, provavelmente pela rua Aristides. Vamos procurar algum restaurante, alguma lanchonete, alguma coisa para almoçar depois. Voltar lá no nosso hotel. E paramos aqui no Harry's para almoçar milanesas e eles têm boas opções de almoço por aqui. E aqui almoçamos na rua Aristides. Uma rua cheinha de restaurantes, bares, uma vida noturna bem bacana para você conferir aqui. E fechamos o passeio para as vinícolas com o Léo Tour Viagens, que encontramos no Instagram e custou R$520, sendo 200 por adulto e 120 para crianças. Começando nosso passeio aqui na região de Maipú por uma azeiteira, oliveira, produção de azeite de oliva da Passarai. Vamos provar vários tipos de azeite de oliva. A gente provou vários tipos de azeite, desde os mais leves até os mais fortes e picantes, né? Saborizados. Nunca tinha provado azeite de oliva assim saborizado, muito bom. Tem de laranja também, laranja, limão e outros sabores bem legais também. Estamos aproveitando bastante aqui, depois vamos continuar pelas bodegas, pelas vinícolas por aqui. Aqui agora chegamos em uma bodega e já tem várias oliveiras aqui, junto com a parte de vinhos. Bueno, sean bienvenidos. Yo soy Gabriel. Los acompaño durante visita y degustación. E aqui estamos na primeira bodega, Essência 1870. Bem artesanal, com poucas produções que você não vai achar nos supermercados. Então é algo bem exclusivo que a gente está provando por aqui. E esse último que a gente estava aqui tinha 40 mil litros, era um tanque horizontal. Toda a produção aqui é feita à mão, escrita à mão, tudo feito à mão, e a qualidade bem boa também. E aí, gostou da bodega Essência? Sim, eu quero vir aqui mais vezes. Ah, você gostou da vinícola? Sim. Por quê? Aqui é o único lugar que tem suco de uva. Então você quer vir porque é o único lugar que achou suco de uva aqui? Sim. Ah, então tá bom. É isso aí mesmo, suco de uva tá difícil de achar. Beleza, vamos continuar o nosso passeio? Sim. Bora! Fala aqui pro pessoal saber. Nós estamos provando todas as uvas daqui. É, Lô tá acabando com o estoque de uva aqui. Tá legal? Tá, muito legal. É, então, achamos algumas coisas para as criançadas fazerem aqui. Vamos ver. Vamos seguindo para as outras bodegas.
E agora chegamos à bodega Vistandes, uma bodega boutique, um pouquinho mais incrementada aqui para conhecer também os vinhos. Aqui foi explicado o processo, né? O primeiro processo de filtragem e armazenagem, e agora nós estamos descendo para conhecer um pouco mais dessa bodega aqui. Aqui embaixo temos um guardião da vinícola, da bodega. Aqui a gente entendeu sobre a diferença do vinho jovem para o vinho reserva, que passa por um barril de carvalho, ou depois um gran reserva, que ele passa uma segunda vez, né? É um segundo vinho a passar pelo mesmo barril de carvalho. Esse é servido com sushi, com salmão. E aí, é bom? Prefiro os doces. A França prefere os doces. E lá na outra foi um pouco mais dos doces, né? Sim. Lá era doce, daí lá era melhor. Então, vamos seguindo aqui provando os demais. Agora vamos ao terceiro vinho. Eu acho que é um vinho mais jovem aqui. Muito entendedor de vinho eu mesmo. Agora um Carmenere. É um pouquinho mais forte. Eu não entendo nada de vinho, tá, gente? Mas parece que esse passou mais tempo no barril, é mais forte, né? Parece que tá engolindo água de madeira. Pra você que não toma vinho e não tá acostumado, parece água com madeira. E chegamos na última bodega, a bodega Silon, por aí. Também é uma bodega aqui na parte de Maipú para visitarmos. E já começamos aqui dentro da vinícola, dentro da bodega, da parte dos vinhedos aqui. Con el que producimos nuestros diferentes vinos, Malbec, Rontejo, Narda, Cabernet, Syrah, tenemos muchas variedades. Con el que producimos aceite de oliva, pasta de aceituna verde e aceituna negra também. A gente inventou de colher a azeitona no pé e descobrimos que tá verde e dura. Ou seja, não arranque a azeitona assim do pé. A uva vale a pena, mas a azeitona não. Agora estamos entrando aqui na bodega. E aqui ela explicou para nós aonde eles jogam as uvas e fazem os primeiros processos, né, de vinho. Depois, agora aqui nós vamos ver os barris, os tonéis. Lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something. E aqui, em meio às uvas, terminamos o nosso passeio pelas bodegas. Fechamos o passeio aqui na bodega Silon, provando também alguns vinhos muito bons e um passeio muito incrível. Mesmo aqui pela região de Maipú, foi muito bacana conhecer toda essa região. Os azeites, também provar vários azeites, foi muito bom mesmo. E recomendamos para você que queira fazer um passeio por aqui, um pouquinho mais econômico, né? Uma recomendação que a gente faz é traga alguma coisa para se alimentar, né? Um salgado, uma bolachinha, porque com muitos vinhos, se você não é tão preparado, tão preparada, é bom trazer alguma coisinha para ir comendo no caminho. Agora seguimos de volta para o nosso hotel. Bom dia, pessoal. Hoje estamos indo para as Termas de Catiúta. É uma região aqui onde tem várias piscinas, algumas aquecidas, outras não aquecidas, talvez um pouco mais frias. Vamos lá conhecer e ver o que tem de bom para fazer. Então já estamos aqui no look de roupa de piscina, já para chegar chegando lá. Bora pegar a nossa van para chegar até lá.
Aqui compra os ingressos, ó. Aqui saiu 4.000 pesos, eles te devolvem 2 quando você entrega a chave. Então no fim vai sair 2.000 pesos para alugar um guarda-volumes aqui, um locker. Essas são as piscinas para maiores de 18 e aqui para a criançada. Um parquinho aqui. Aqui tem uns tobogãs para a criançada descer. Mais piscina do lado de cá. Eu acho que apesar de encher bastante, tem bastante piscina. Mas acho que vai encher bastante. Vamos ver onde é que a gente vai ficar. Primeiro a gente vai dar uma explorada, mostrar para vocês um pouco do que tem aqui e depois aproveitar um pouco também. E as piscinas que descem os tobogãs. Aqui tem os banheiros perto das piscinas. Pro lado de cá, vamos descobrir se é área de camping ou tem mais piscinas também. Aqui é toda a parte de camping, onde o pessoal pode sentar, trazer a sua própria comida, pelo visto, e aproveitar aqui. E esse passeio aqui, algumas agências nos falaram, olha, é meio que um camping, é um lugar bem simples, então assim, não busque luxo aqui, né? A não ser que você queira ir nos resorts que tem um resort, me parece aqui perto, né? Do ladinho aqui de Catiuta, mas aqui essa área aqui onde nós estamos é bem simples, bem barato e bem, para nós aqui está sendo bem divertido. Então, se você quiser economizar na viagem, vem pra cá que você com certeza vai se divertir e relaxar bastante nas águas calientes ou frias e heladas em algumas das piscinas aqui. Então estamos saindo para procurar um lugar para almoçar. E aqui é assim, se você quiser você pode trazer a sua comida, fazer o churrasco lá dentro. Tem várias churrasqueiras para você fazer, né, lá no seu espaço, trazer a sua própria comida ou aproveitar aqui fora, tem muitas barraquinhas, tem uma vilinha aqui para almoçar, para comer alguma coisa, comprar lembrancinhas também tem aqui por fora, tá? Então nós estamos pesquisando aqui para ver onde nós vamos almoçar e depois aproveitar um pouquinho mais aqui de Catiuta. Achamos o Catiutina aqui. Aqui está a nossa parrilhada. Aqui temos água bem quente, aproveitando um pouco dessas águas mais termais aqui de cima. Agora, depois do meio-dia, tá um pouquinho mais tranquilo, que o pessoal tá meio que almoçando, aí a gente consegue aproveitar aqui. Daqui a pouco vai estar cheio de novo. Também tá bem quente agora, né? Pós meio-dia, então a gente consegue aproveitar um pouco. Tá tão quente que as meninas nem querem entrar, porque começa bem quente e vai esfriando para as outras piscinas. Elas já tentaram, é a segunda que elas tentam. Vamos nessa de bolinha aqui, mas tá muito quente. Achamos uma intermediária aqui. Ela é quente, gostosa, mas depois de muito tempo, provavelmente ele vai querer sair daqui. Agora nós vamos no Rio Lento, que é uma piscina de água fria. Rio Frio e Lento. Rio Frio e Lento. Mas agora tá melhor do que de manhã ainda. Mas ainda tá friozinho. A Fran tomou coragem de vir. Vamos esperar ela. Aê! Ela veio! Uhul! Olha que legal aqui.
Ali as churrasqueiras que eu falei, que o pessoal pega aqui. Tem lenha ali, tem um mercadinho bem completo aqui com refrigerante e tudo. E fechamos o nosso passeio aqui em Catiuta, um passeio muito bacana. Passamos o dia aqui nas águas, nas termas, nas águas um pouco mais frias. Um dia muito bacana, muito legal, e te convido a conhecer também essa região aqui de Mendonça, da Grande Mendonça, já um pouco mais próximo às cordilheiras. E era isso, eu espero que você tenha gostado, deixado seu like, se inscrito no canal, e eu vou deixar mais alguns vídeos aí para você continuar conhecendo o nosso trabalho aqui no Mundo Marcante. Valeu, um abraço e até a próxima. Tchau!